Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar do deus Dionísio e aqui na nossa playlist ele é o 12º deus do Olimpo. A gente fecha então esse conjunto de deuses, alertando aqui que os deuses que eu escolhi são uma versão possível, né? Algumas pessoas escolhem deuses às vezes um pouquinho diferentes, o fato é que são 12 e 12 é um número legal, né? 12 são os meses do ano, os signos do zodíaco, os apóstolos de Cristo, os cavaleiros do rei Arthur, e 12 são os deuses do Olimpo. E hoje a gente vai falar então de Dionísio, e eu coloquei aqui como o deus do entusiasmo, e eu sei que você está pensando, Renata, mas ele não é o deus do vinho? Pois é, ele mesmo, né? Ele é o último, então, dentro de algumas versões, a entrar no Olimpo, né? Ele é um deus que tem que se apresentar ali para as pessoas, para ser reconhecido como uma divindade, né? Um deus itinerante. E ele é retratado sempre muito jovem, muito ágil, sedutor, né? Ele sempre é relacionado aos prazeres, às alegrias da vida, né? Um Deus muito leve, é leve mesmo, assim, sabe? Aquele Deus que não tem as suas mágoas, digamos assim, mas também, gente, pensando bem agora, uma versão dele, né? Porque na versão órfica, aí o deus Dionísio ele já é mais barra pesada. Por quê? Porque ele com as bacantes, né, ou as Mênedes, que são as suas sacerdotisas, elas são dotadas de uma força muito grande e despedaçam os homens, né? Justamente as forças da natureza despedaçando a consciência humana. Então, essa versão dele, que é mais hard, não vou abordar aqui porque ficaria muito longo, mas eu vou falar da outra face dele, que a gente percebe nas obras, por exemplo, de Homero, em Hesíodo, na Teogonia, que falam dele como um jovem que gosta muito da alegria e dos prazeres da vida. E qual é o cuidado que eu já vou tomar aqui? Quando a gente fala dos prazeres da vida aqui, gente, tem vários tipos de prazeres, né? Tem gente que tem prazer só com os prazeres físicos, né? As sensações, o comer, a adrenalina, enfim, e acha que esses são os grandes prazeres da vida. E existem outros prazeres, né? Os prazeres de um conceito estético, de você contemplar o belo, de você entender uma lei da natureza, o prazer de um Einstein quando entende o universo. Então, Dionísio, na sua decadência, né, quando ele vai sendo cultuado já numa sociedade decadente, ele fica muito associado aos prazeres materiais, né, sensuais. E na sua origem não era bem assim não, né? Na sua origem ele está mais relacionado com os prazeres divinos, com a alegria do viver em contato com o divino, com o metafísico. Tanto que eu botei aqui ele como deus do entusiasmo. E o que é entusiasmo? Entusiasmo é entheos, theos, Deus, né? Em grego, theos em nós. Então, o que é o entusiasmo? É a presença de Deus dentro do homem. E essa é a grande alegria e é o grande entusiasmo e o grande prazer dos cultos de Dionísio lá na sua origem, ok? É a imagem que eu quero passar para vocês aqui sobre esse Deus, então, né? Ele é representado normalmente com uma coroa de folhas de parreira, justamente porque ele é associado ao vinho. A gente já vai ver essa história, né? E ele não anda sozinho, ele anda sempre com um séquito, né? Porque ele é um Deus que leva a gente a se conectar com os outros, a conectar-se com a vida. Então ele não anda sozinho, né? Ele tem sempre esse séquito, que são os sátiros, as ninfas, as panteras, felinos de médio, grande porte, né? Representando todos esses aspectos da vida, andando junto com o deus Dionísio. E não é à toa, relacionado à vida e aos ciclos, também vai ser relacionado aí à colheita e à fertilidade. E eu vou começar aqui contando então a história do nascimento do deus Dionísio, ou deus Baco, em Roma. E ele parte justamente de Zeus, ele é um dos filhos de Zeus, do qual Hera também morre de ciúmes, né? Diz que Semele, então, que é uma mulher muito bela e tudo, consegue as graças de Zeus, né? Zeus se apaixona por ela e começa a visitá-la e a seduzi-la, e ela fica muito feliz, dizendo para as pessoas, né, para as irmãs principalmente, as irmãs a gente sempre fofoca, né, com elas,
as irmãs, ela falando que então ela é namorada de Zeus, que ela está recebendo as visitas de Zeus. E Hera fica sabendo disso também e não gosta da história. O que Hera faz? Hera se disfarça, ela assume as feições de uma anciã, que é tipo uma ama de leite ali da Semele, uma anciã que ela gosta muito e respeita muito. Hera se disfarça, né, se apresenta como sendo essa anciã que Semele confia e começa a botar minhoca na cabeça dela. Cuidado com as minhocas, hein, gente? Tem muito mito aqui que o pessoal se mete em confusão porque dá ouvido ao que não deve, né? Então leve isso para sua vida, não fique dando ouvidos por aí. O que Hera faz? Ela começa a falar assim, uai, Semele, quer dizer então que você está namorando com Zeus? Ela, tô, ele vem, me visita, tal, é tudo ótimo. Ela fala assim, mas ele vem com aqueles raios dele, aqueles corvos e tal? Ela fala, não, ele vem normal. Ah, então como é que você sabe que ele é Zeus? Aí ela pergunta, ele vem com uma carruagem dourada e tal, com raios e trovão? Ela, não, ele vem tranquilo, vem a pé, né? Bate aqui na porta e tal. Falando, não, Semele, você tá errado, esse cara aí não é Zeus, não. Aí ela, não, é Zeus. Ela fala, então faz o seguinte, faz com que essa pessoa que tá, ela já sabia que era Zeus mesmo, né, gente? Ela fala assim, ó, pega esse cara que está vindo aí te visitar e faz com que ele jure que vai atender qualquer pedido seu. E aí depois que ele jurar, você pede para ele se apresentar, porque se ele for Zeus mesmo e você pedir para ele se apresentar, né, na sua plenitude, ele vai ter que mostrar a parte divina e você vai ficar tranquila sabendo que o seu namorado realmente é um deus. Gente, Hera já sabia que o negócio ia dar errado, né? Você também já sacou que esse negócio não vai dar certo. Mas a Semele, coitada, tá lá, né, insegura, agora com essas minhocas tudo na cabeça, resolve tirar a prova. Pede que Zeus jure, então, de atender os pedidos dela, e Zeus fala que atenderá qualquer pedido, exceto a imortalidade, ok? Ela fala, não quero imortalidade mesmo? Beleza. E aí, depois que ele jura, ela pede para ele, então, que ele se apresente na sua plenitude, né, que é essa imagem justamente que eu coloquei para vocês. E Zeus tenta de todo jeito que ela mude de ideia. Fala assim, não me peça outra coisa, mulher, não peça isso não, né, sei lá, pede qualquer coisa que você quiser, menos isso. E ela insiste, né, mulher teimosa, insiste, fala, não, eu quero é isso, e ele fala, tudo bem, você que pediu. E aí ele se mostra, né, na sua plenitude, a sua luz, a sua força, e o que acontece com a Semele? Ele não aguenta, e ela é completamente incinerada, ela se transforma em cinzas. E aí Zeus vê que ela estava grávida, ele repara, né, nas cinzas que tem um feto, e ele pega esse feto, que vai ser Dionísio, e coloca na perna. E aí algumas versões dizem que é justamente daí que vem o nome barriga da perna, né, que é o lugar onde Zeus vai colocar o deus Dionísio para ser gestado até o fim, por mais uns 3, 4 meses. Aqui a gente tem duas interpretações. Uma é assim, o ser humano não consegue, ele não sobrevive quando ele se coloca, quando ele é exposto a coisas muito sublimes. Então é como se fosse fora do nível dela. A Semele é uma humana, ela não tem condições de ter contato com a divindade de forma direta como ela pediu. E por isso seria uma espécie de um castigo que ela sofre, né? E ela acaba terminando isso. Isso é uma das interpretações, que é do tipo, olha, cuidado para ter experiências no seu nível, né? Agora o outro, que é bem interessante, ele é mais esotérico, que é o quê? Eu ter contato com o divino, ver um Deus frente a frente, é uma experiência que muda completamente minha vida, como se eu morresse, né, para o que eu era, para que eu possa renascer para esse futuro. E Semele morre para o passado, tanto que ela se transforma num monte de cinzas. E como é que ela renasce para o futuro? Através do seu filho Dionísio, né, que é justamente gestado por Zeus. Então ela contempla o divino, morre para a matéria, né, e renasce como uma divindade ali através do deus Dionísio. Então essa é uma segunda interpretação também bem bacana, ok? E aí quando termina a gestação ali na barriga da perna de Zeus, né, que ele coloca ali,
Outros dizem que é na coxa, né? Então seria uma outra região, mas enfim, na hora que ele tira o deus, ele chama Hermes, a gente já viu o deus Hermes aqui, ele chama Hermes, então, que é o mensageiro, e fala, olha, leva a criança para ser cuidada em algum lugar, né? Seguro, porque senão Hera vai acabar matando a criança. E aí Hermes leva ele para ser cuidado, Dionísio, então dentro de uma caverna, perto de Eleusis, que depois vai dar os mistérios de Eleusis, lá, deusa Deméter. E aí Baco, então, né, Dionísio, é criado por Seleno, que é um sátiro, e ele está dentro da caverna, é o sátiro. O sátiro é uma figura também muito, muito dinâmica, muito ativa, corre para tudo que é lado, muito bem-humorada, que representa justamente as forças da natureza. E ele chama outros símbolos disso, né? Eu coloquei aqui que fica nesse cortejo de Dionísio, né? Que são justamente as ninfas, as panteras, os animais, a mula, né? O sátiro vai criando Dionísio dentro dessa esfera. E essa esfera, gente, não é uma questão assim de forças incontroladas, né? São as forças iniciais, a energia inicial que dá base para que você possa estar no mundo, né? Aí é a representação de todas essas forças da natureza, que vão ser, então, acompanhantes e vão criar Dionísio. Então, as ninfas cantam, dançam, os silfos, os sátiros, né? Mó festa, mó festa. E ele vai, então, sendo criado dentro dessa caverna, e essa caverna vai mudando. Olha só que interessante, nas suas paredes começa a crescer a parreira, começa a botar umas folhas assim, o lugar vai ficando bonito, diferente, né? E ele olha e fala assim, nossa, uma coisa interessante isso daqui, esse frutinho aqui deve dar um negócio bom. E ele então inventa o vinho, né? Ele moe, né? Faz ali a fermentação do vinho e depois vai oferecer o vinho aos homens. Só que, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os banquetes gregos eram regados a vinho, tudo bem, mas o vinho grego, gente, era um vinho aguado, eles misturavam com água. E é muita água, não é pouca água não. Alguns colocam até 3 partes de água para uma de vinho. Então é como se você pegasse o vinho que a gente toma, eu particularmente adoro, você pega o vinho, coloca o vinho que você compra ali, um Cabernet Sauvignon, e coloca 3 partes de água. Por quê? Porque dependendo o grau alcoólico do vinho, ele não muda muito, né? Não tem como o vinho grego ser muito mais forte do que o que a gente tem hoje. Então, realmente, era um vinho aguado. O que leva a gente a pensar que o objetivo não é embebedar, como muitas figuras de Dionísio, né? Principalmente mais modernas aí, vão tentar mostrar que é uma questão de perder a consciência e tudo. E, na verdade, não. É quase um refresco, né? Que você está servindo como um símbolo do deus Dionísio. Por quê, gente? Porque a uva, para você tirar o vinho, você tem que pisar, né? Você tem que fermentar. É todo um processo, é como um processo de purificação da uva. Então o vinho é o resultado do processo de purificação da uva, assim como o homem também, né? Pode ser o resultado de um processo de purificação. E o vinho vai ser associado, então, aos cultos a Dionísio, ok? Aqui eu botei um Dionísio de Leonardo da Vinci, e se você gosta de Leonardo da Vinci, você já achou ali ele parecido com São João Batista, né? Mas tá. E aí tá a representação dele, né? Como eu disse, um jovem, mancebo, bonito, e você vê que ele tem uma pele de animal, né? Ali em cima na cintura, que é realmente uma das características das representações de Dionísio, né? Então, quando ele passa com seu cortejo, o que acontece? A vida floresce, as flores se abrem, o céu se abre, ou seja, Dionísio traz a alegria, né? E a alegria que Dionísio traz, ela era feita justamente no commemorium, nas comemorações de Dionísio, para buscar o êxtase e a alegria. Deixa eu me explicar aqui, gente. Então, ó, comemoração vem de commemorium, ou seja, com memória. E o que você vai usar a memória? Você vai lembrar de quê nos cultos a Dionísio? Você vai lembrar dessa origem, você, junto com a divindade, né, na sua origem, pleno e feliz, alegre e em êxtase, certo?
Eu coloquei ele como Deus do entusiasmo justamente porque é Deus em nós, é o entusiasmo em Theos, Theos em nós. Essa é a grande alegria e a grande felicidade trazida nos cultos dionisíacos, ok? E essa de comemoração do comemoro, quando você for comemorar alguma coisa, repara para ver se isso não faz sentido, né? A gente sempre está comemorando algo que aconteceu, né? Uma conquista, um momento importante. Então a gente sempre, quando vai comemorar, a gente resgata alguma coisa, né? Daí a origem da palavra, ok? E aqui eu trouxe uma figura que fala de um mito justamente, que é Dionísio encontrando Ariadne, né? É um mito muito bonito, ele vale um vídeo aí só para ele, mas é um momento justamente onde Ariadne, né, já ajudou Teseu a matar o Minotauro, e Ariadne falou para Teseu, né, grande herói aí, falou assim, eu te ajudo a matar o Minotauro, caso você me leve daqui, case comigo e me tire aqui da ilha de Creta. E ele topa, só que ele abandona, é a parte que a gente não conta do mito, né, normalmente o pessoal não fala essa parte não. Ariadne ajudou Teseu, ele tirou ela da ilha, mas abandonou ela na ilha de Naxos, né? Na primeira parada que ele fez ali para abastecer, já deixou a Ariadne sozinha. Tanto que nessa imagem, se você reparar bem, tem um navio lá no fundinho. Ela tipo com a mão assim, tchau Teseu, tchau Teseu. E ela fica lá desesperada, né? Ela fica, nossa, saí agora, tô aqui abandonada e tal. E aí, quando o Dionísio vê aquela mulher maravilhosa, Ariadne, representação da alma do herói, né, fantástica ali, ele olha ela desolada, chorando, ele fala, não, vem, eu vou restabelecer a alegria, né, eu vou restabelecer o seu gosto pela vida, torna Ariadne, então, sua esposa, e a leva para o Olimpo, certo? E diz que quando Ariadne falece, porque ela é mortal, ele torna ela uma constelação, por isso que tem essas estrelinhas ali no céu, né? Que Tiziano, maravilhoso pintor, colocou tão bem ali, certo? E aí eu fecho, então, colocando essa imagem do Caravaggio, né? Que é o Baco de Caravaggio, aí, uma pintura conhecida, para justamente fechar a nossa ideia do Deus Dionísio. Então, um Deus de alegria, um Deus que leva as pessoas a se conectarem, né? Você pensa na comemoração, a ideia é que você não se isole para a vida, não se isole das pessoas. É um momento para você estar junto com os demais. É um momento para você compartilhar do dom da vida e relembrar a origem divina do homem. Então é isso que eu espero que o Deus Dionísio inspire em todos nós, ok? Essa alegria de viver e essa capacidade de estar em conexão com a vida e com as pessoas, de forma alegre e purificada. Só que sem o vinho aguado, tá, gente? No meu caso, eu prefiro o vinho sem água, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.